Bom, para você que está chegando a essa aula, seja muito bem-vindo a esse curso de rotinas práticas para você, contador, que quer começar o seu próprio escritório de contabilidade. Mas antes de a gente começar exatamente no conteúdo, eu quero te fazer uma pergunta. Eu sei que talvez pode ser muito comum para você ficar estritamente com medo de abrir um escritório contábil e ficar perdido relacionado às rotinas. Eu quero ouvir você. Me conta se ao pensar em abrir um escritório contábil, você já pensou em até não abrir por estritamente ter medo de, meu Deus, que tantas rotinas é essa que eu vou ter que fazer? Por que eu não aprendi isso na faculdade? Quais foram ou quais são os medos que passam na sua cabeça hoje para que você, relacionado a esse tema, relacionado a rotinas de escritório contábil? Deixa aqui no comentário, eu quero te ouvir, assim eu também posso até te ajudar com esses medos, gravando muito mais conteúdo específico para você que quer abrir um escritório de contabilidade. Eu sempre reforço, para você que chegou nesse canal, que é o único canal específico para você que não tem experiência prática para abrir o seu escritório contábil, se inscreva nesse canal e já curte esse vídeo, assim o YouTube entende que muito mais contadores como você precisa desse tipo de conteúdo para ajudar a vencer essa barreira de começar um escritório contábil do absoluto zero. E hoje o tema desse nosso curso para você é: Eduardo, como que funciona as rotinas de um escritório de contabilidade na prática, lá na vida real? A partir do momento em que eu abrir, como que funciona? O que eu vou ter que fazer? Quais os prazos? Qual o passo a passo? Tudo isso a gente vai ver aqui agora nesse curso que eu quero passar para você. Antes, o que você precisa entender? Eduardo, o que é rotina? O que são rotinas em um escritório de contabilidade? Rotinas nada mais e nada menos que atividades que você vai ter que executar, que são atividades obrigatórias. É como se você tivesse que ir numa academia, te dão ali todo um treino específico. Esse você faz primeiro, esse você faz primeiro, esse você faz primeiro. A partir do momento em que você resolve atender um cliente, resolve abrir o seu escritório, ter um cliente ali fixo, mensal, você vai precisar saber que existe atividades que precisam ser feitas. E essas atividades são atividades mensais e são atividades anuais. E a gente vai ver isso nesse curso aqui agora para você começar a entender e perder o medo, que é muito mais simples do que você imagina. Ou é muito mais fácil do que exatamente pregam por aí, basta você ter uma organização e entender o que eu quero te ensinar aqui nessa aula de hoje. Primeira coisa que você precisa saber, talvez para você que nunca teve a oportunidade de atuar dentro de um escritório de contabilidade, o que você precisa saber? Um escritório, vou botar aqui, escritório. Escritório, tá, pessoal? Deixa eu explicar uma coisa para você. Não necessariamente você vai abrir um escritório físico. E você sabe, você que me assiste aqui, na minha metodologia de abrir um escritório contábil, muitas vezes você pode até começar em casa. Mas então você já precisa ter essa mentalidade de empresa, de negócio, de escritório como um todo. E um escritório de contabilidade, ele é dividido através de setores. Como assim setores? Cada área da nossa empresa, da sua empresa que você vai ter, ela vai ter um setor específico. Então vamos lá. Você vai ter o setor de fiscal, você vai ter o setor contábil, você vai ter o setor de legalização. Já você vai entender o que cada um desses aqui faz. Você vai ter o setor de folha de pagamento e você vai ter o quinto setor, que eu nem coloquei aqui para você, porque você acredita que um escritório de contabilidade são só esses 4 setores: fiscal, contábil, legalização e folha. E aí já está o primeiro grande erro ao você começar um escritório de contabilidade. Existe até mais setores, mas os principais você também precisa tratar o setor financeiro e marketing como um setor da tua empresa. Também faz parte das rotinas de um escritório contábil. Por quê? Se você não tiver marketing, você não tem clientes para executar o fiscal, o contábil, a legalização e a folha. Então, a partir do momento em que você está começando um escritório de contabilidade, quando se fala em rotinas, você precisa separar essas rotinas
de acordo com cada departamento. Por quê? Porque cada departamento desses tem uma rotina diferente da outra. Então, o primeiro passo você vai fazer um caderno. Se você ainda não é aluno do nosso treinamento, lá no nosso treinamento você tem isso já detalhado, separado, passo a passo, para você não ficar estritamente perdido, mas você já vai separar fiscal, contábil e folha. Basicamente são esses os principais. E dentro desse departamento, falando de obrigatoriedade, você vai ter dois tipos de rotinas. Para você que vai abrir o seu escritório contábil. Você vai ter aquelas rotinas fixas ou você vai ter aquelas rotinas eventuais. O que são eventuais? Que elas não acontecem, elas não são obrigatoriamente todo mês você vai ter elas. O que eu estou querendo dizer com isso? As rotinas fixas, né, de um departamento fiscal, você vai ter sempre duas. Quais são elas? Você vai ter a apuração dos impostos. O que o departamento fiscal ele é responsável por fazer? Ele é responsável por fazer a apuração dos impostos e ele é responsável por fazer as obrigações acessórias. Eduardo, o que é isso? Apuração dos impostos. A partir do momento em que você fecha um cliente, esse cliente vai emitir nota fiscal, ou seja, ele vai ter faturamento e nesse faturamento ele vai ter imposto a pagar. E é você que é o responsável por calcular esse imposto. Então a sua primeira obrigação, a sua primeira rotina prática do departamento fiscal que você vai ter que fazer é a apuração dos impostos. E isso de que forma, Eduardo? De forma mensal. Todo mês você vai ter uma planilhinha, empresa ABC, você vai ter duas obrigações para ela que você vai fazer. Marcar um xizinho. A apuração dos impostos, você fez? Sim. E a segunda apuração, a segunda obrigação mensal você precisa ter as obrigações acessórias. Você precisa fazer. O que é uma obrigação acessória? A obrigação principal de uma empresa é pagar o imposto. Só que o Estado, a Receita, o município, ele precisa saber tudo o que aconteceu dentro da empresa naquele mês. E exatamente saber tudo o que aconteceu na empresa dentro daquele mês é através de uma declaração mensal que é feita. E é essa declaração que você vai ter que cumprir. Departamento de legalização. Departamento de legalização, ela não tem atividade fixa. Não tem. O que vai ser o departamento de legalização? O departamento de legalização vai ter atividades somente eventuais, que é uma abertura de um CNPJ, que é uma alteração contratual, que é um processo de baixa, que é uma emissão de alvará de funcionamento. São atividades que não têm uma data pré-estabelecida, mas você vai precisar executar de acordo com o que elas vão aparecendo. O cliente chegou para você hoje e fala: eu quero abrir um CNPJ. Então você vai executar a atividade da legalização para abrir um CNPJ. O departamento Folha existe a mesma sistemática do departamento fiscal. Só que em vez de você ter que fazer a apuração dos impostos, você também vai ter que fazer o envio dos recibos de pagamento, porque o departamento de Folha é o departamento responsável por apurar os impostos de encargos, né, dos funcionários, FGTS, INSS, Imposto de Renda Retido na Fonte, e também você vai ter que enviar os recibos de pagamento para que a empresa pague os seus funcionários. E além da apuração dos impostos na folha, além de enviar os recibos de pagamento, você também tem as obrigações acessórias para fazer do departamento de pessoal. E por último, você tem o departamento contábil. O que é o departamento contábil? Basicamente é aonde você vai registrar todos os atos e fatos contábeis, tudo que ocorreu no fiscal, tudo que ocorreu na legalização, tudo que ocorreu na folha de pagamento, todas as despesas que ele teve, e você vai registrar para tirar o balanço e a DRE. Eduardo, qual que é a grande dificuldade para quem está começando? O que você precisa entender para você que está pensando em começar o seu escritório de contabilidade?
Na maioria das vezes, quando você está começando, você vai ser o fiscal, você vai ser o contábil, você vai ser a legalização e você vai ser a folha e além você ainda vai ser financeiro e marketing. Mas isso você precisa entender que é uma etapa necessária do seu começo. Na medida que você vai conseguindo novos clientes, você vai saindo de cada operação. Só que como que eu faço para começar dominando todas essas áreas? A única maneira que a gente acredita é você começar atendendo pequenos clientes, 1 cliente, 2 clientes, 3 clientes. Porque você deve se preocupar, eu tenho 30 clientes. Você não vai ter 30 clientes sozinho. Quando você chegar a 30 clientes, já vai ter pessoas te ajudando. E para isso que a gente tem o método contador ativo, né? Que é um treinamento completo para você abrir o seu próprio escritório contábil já com uma carteira de clientes, independente se você tem ou não experiência prática. Esse treinamento você vai receber em todas essas atividades, passo a passo de como que você faz. Eduardo, como que eu apuro os impostos desse cliente que eu peguei? Tá lá dentro do nosso treinamento. Eduardo, quais obrigações acessórias, que agora eu sei o que é uma obrigação acessória, que eu preciso cumprir para o meu cliente aqui no estado de São Paulo, por exemplo. Lá dentro tem um manual, tem uma listagem, um checklist de todas as obrigações acessórias separadas por cada estado. Então, se você é de São Paulo, você vai ter lá uma lista de obrigações acessórias para quem é de São Paulo. Se você é lá do Maranhão, vai ter um material para você que é do Maranhão, contendo todas as obrigações acessórias que você vai precisar cumprir. Porque você não precisa saber de todas, você precisa saber exatamente a que você precisa fazer. E como que você tem acesso a isso tudo? Aqui abaixo tem um link, vou deixar um link aqui para você, que é o nosso treinamento método contador ativo. Clica, assista a minha aula que eu tenho lá para você, veja como que você pode garantir hoje mesmo seu acesso imediato a esse treinamento completo de rotinas práticas para você começar o seu próprio escritório de contabilidade. Então, é esse o conteúdo que eu tinha que passar para você. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, clica no curtir, assim esse conteúdo é recomendado para mais contadores que estão começando o seu próprio escritório de contabilidade e até um próximo conteúdo.